A miséria mais desumanizante não é a econômica, mas aquela que ensina o pobre a aceitar sua condição como natural. Frantz Fanon. Ser pobre não é só ter pouco, é ser treinado desde o colo para desejar menos. Talvez a verdadeira origem da pobreza não esteja nas ruas, mas nas frases sussurradas com amor deformado. Na mãe que, sem perceber, diz ao filho para não sonhar alto. No pai exausto que repete que quem tenta demais se frustra. Não é má intenção, é medo antigo, é afeto esculpido pela escassez. A infância pobre não é só falta de brinquedo, é falta de permissão para explorar, errar, perguntar. A contenção começa cedo, não toque nisso, vai quebrar. Fica quieto, adulto tá conversando. Se comporta, senão ninguém vai te querer. Frases ditas com pressa, cansaço, dor. Frases que viram tatuagens na alma. Frases que se instalam no corpo como sentença invisível. Você não pode ser mais do que isso. Enquanto a elite cresce cercada de estímulo, liberdade e excesso, a criança pobre aprende contenção, ordem, urgência. A alma vai encolhendo para caber. Vai aprendendo que brincar é luxo, que errar é rebeldia, que sonhar alto é arrogância. E é aí que nasce a pobreza real. Não na falta de dinheiro, mas na pedagogia do medo herdado. O pobre não é apenas explorado por fora, ele é condicionado por dentro, ensinado a obedecer, não a pensar, a sobreviver, não a viver, a calar, não a expressar, a agradecer pela escassez como se fosse bênção. É um amor treinado pela dor, um afeto que acorrenta, um zelo que diz, não vá longe demais, porque ir longe demais significa deixar para trás quem ficou. E isso, na alma coletiva da pobreza, é quase traição. A criança que cresce nesse ambiente não sonha com liberdade. Ela sonha com segurança, com o mínimo, com não incomodar, com não cair. E isso se torna identidade. Há quem diga que ser pobre é não ter nada. Mas o mais cruel é quando o pobre se torna alguém que não espera nada, nem de si, nem da vida, nem do mundo. Porque já foi ensinado que querer demais machuca. E é assim que a esperança morre antes mesmo de aprender a falar. No berço, no color, no cuidado que ensina contenção como se fosse amor. Esse vídeo não é um manual, é um espelho, um corte, uma confissão. Porque talvez o que te prende não seja a falta de portas abertas, mas o medo de atravessar aquelas que nunca te disseram que você tinha o direito de abrir. Se te disseram que sonhar alto era perigoso, talvez tenham te ensinado a amar a própria prisão. Há colos que aquecem, mas também há os que moldam gaiolas invisíveis. No ventre da infância pobre, o amor é quase sempre atravessado pelo medo. Não porque falte afeto, mas porque sobra dor herdada. O pai, exausto de derrotas, ensina prudência como quem ensina sobrevivência. A mãe, marcada pelas ausências que viveu, protege com silêncios que cortam. E a criança aprende a calar. Aprende que errar é ameaça, que brincar demais é desperdício, que perguntar demais é ser inconveniente. A infância se torna um campo minado de contenções simbólicas, onde o afeto é real, mas o espaço para o desejo é mínimo. Não se trata de negligência, trata-se de um zelo programado, uma pedagogia sutil da obediência. Quando o amor é educado pela escassez, ele vira instrumento de adaptação. A criança é treinada para caber, não para expandir, para se comportar, não para experimentar, para não voar alto, porque quem voa pode cair, e cair dói mais quando se veio de muito baixo. Brincar se torna luxo, imaginar, um risco, expressar, uma ousadia. A alma, então, aprende a se esconder no que é permitido. Um silêncio bem comportado, um contentamento condicionado. A curiosidade morre antes mesmo de se tornar pensamento. A pergunta não dita vira um abismo, e a sensibilidade se retrai até virar casca. São frases simples, repetidas como mantras familiares, que tatuam o espírito com códigos de submissão. Seja humilde. Melhor pingar do que faltar. Quem muito quer, se decepciona. Cada palavra é um tijolo na fortaleza simbólica que isola a criança de sua potência. Não por maldade, mas por medo. Porque neste contexto, pensar demais é perigoso. Sentir demais, um luxo. Querer demais, uma afronta.
O primeiro inimigo do pensamento é esse medo herdado, um medo que não precisa gritar porque já está impresso no olhar cansado dos que vieram antes. E assim, a infância se torna laboratório de resignação, um espaço onde se aprende sem saber que desejar é arriscado demais, que voar é perigoso demais, que viver é ousadia demais. A criança cresce, vira adulto, e mesmo sem perceber, ainda pede permissão para existir. Ainda mede os próprios sonhos com régua alheia, ainda se culpa por querer sair do script. Porque lá no fundo, uma voz antiga, a voz do colo, ainda sussurra: não vá longe demais, é melhor ficar aqui. O afeto que ensina a temer o voo é o mesmo que acorrenta a alma antes que ela aprenda a andar. Se a escola te ensinou a obedecer mais do que a pensar, talvez ela tenha sido só o primeiro uniforme da prisão. A criança pobre entra na escola com o coração cheio de esperança e sai treinada para calar. A promessa é de um futuro melhor, mas o que se oferece é o porão disfarçado de elevador. A escola, nesse contexto, raramente liberta. Ela apenas prepara para caber. As salas superlotadas, os professores exaustos, os conteúdos engessados, tudo compõe um teatro silencioso de desistência simbólica. Não se estimula a dúvida, se exige silêncio. Não se incentiva a criatividade, se recompensa a obediência. O aluno ideal é o que repete, não o que questiona. O que se adapta, não o que sonha. A inteligência se torna ameaça. Quem lê demais é zoado. Quem pensa demais, isolado. Quem sonha diferente, punido. A sala de aula vira trincheira simbólica, onde a mediocridade é norma e o brilho um perigo. O talento, quando surge, precisa se disfarçar para não ser alvejado, e os que tentam romper, muitas vezes, são puxados de volta pelos próprios colegas, não por maldade, mas por reflexo, como se o sucesso de um denunciasse a prisão dos outros. Frantz Fanon chamaria isso de psicologia do colonizado, quando o oprimido replica os códigos do opressor, vigiando a si mesmo, punindo quem se desvia. A escola, nesse espelho, não é falha, ela é fiel ao projeto. Ela não fracassa. Ela funciona exatamente como deve funcionar num sistema que precisa de corpos dóceis e mentes condicionadas. Aprender vira decorar, pensar vira perigo, criar vira ameaça. E assim, ano após ano, a escola imprime não apenas conteúdos, mas identidades adaptadas. O jovem sai com o diploma na mão, mas sem palavras na alma, sem pensamento autônomo, sem senso crítico, mas cheio de medo de errar, cheio de orgulho por ter aguentado até o fim, mesmo que o fim não leve a lugar algum. Não se ensina cultura, se ensina sobrevivência, não se estimula potência, se exige conformidade. A educação aqui não emancipa, ela domestica. E então, o ciclo se repete. O jovem, agora adulto, diz com orgulho: nunca fui bom de livro, mas sou trabalhador. Não é ignorância, é lealdade, é script. É o triunfo de uma escola que foi construída não para libertar, mas para preparar para a obediência permanente. A escola que te ensinou a sobreviver também pode ter ensinado a não sonhar nunca mais. Se você aprendeu que só brilha quando compra, talvez o consumo tenha virado sua única forma de existir. O pobre que foi silenciado a vida inteira encontra na ostentação uma linguagem, uma forma de gritar que está vivo. Não se trata de futilidade, é desespero simbólico. Quando a infância foi marcada por contenção e a juventude por renúncia, o consumo aparece como ritual de presença. O corpo veste o que brilha porque a alma foi apagada cedo demais. Zygmunt Bauman escreveu: na modernidade líquida, quem não consome não existe, e para o pobre, existir sempre foi um desafio. Quando o mundo te trata como sobra, a resposta simbólica pode ser um tênis novo, um celular reluzente, um carro que faz barulho, como se o motor gritasse por respeito. Mas essa performance de poder não é poder real, é fachada, é marketing da dor. A publicidade sabe disso. Ela não vende produtos, ela vende identidade, validação, desejo. E o pobre, faminto de ser visto, compra, mesmo que seja à custa de si, mesmo que se afogue em dívidas, porque por 5 segundos sente que tem valor, que tem nome, que pertence.
Não é alienação, é reação. O consumo vira anestesia para um vazio muito mais profundo, o de nunca ter sido reconhecido por dentro. O pobre que lê é ignorado, que estuda, ridicularizado, que pensa, desacreditado, mas se ele veste um símbolo de status, ganha aplauso. A pobreza não é só falta, é invisibilidade, e o consumo nesse teatro cruel se torna iluminação de emergência. É um paradoxo perverso. O pobre consome para parecer livre, mas cada compra o acorrenta mais. O dinheiro que poderia mudar o jogo vai para o figurino da peça. Porque ensinaram que parecer vitorioso vale mais que ser, que mostrar é mais urgente que transformar. E não é só o sistema que impõe isso, é a comunidade que valida. O jovem que lê demais é criticado, mas o que ostenta é reverenciado. E assim a roda gira. A cultura da imagem substitui a cultura da presença. A vitrine vira identidade. Ninguém pergunta o que aquele carro financiado representa. Ninguém vê o vazio que aquele corpo tatuado de marcas tenta cobrir. Mas se ele brilha, mesmo que por pouco tempo, ele respira. Mesmo que seja um fôlego comprado a juros altíssimos. E o mais cruel é que depois de tudo isso, ainda o chamam de fútil. Como se fosse escolha. Como se ostentar fosse vaidade, e não ritual de sobrevivência emocional. Como se o desejo de ser visto fosse pecado, e não a última tentativa de existir num sistema que só responde a quem grita. A alma que foi silenciada aprende a falar com o corpo, com o barulho, com o excesso, não porque quer humilhar, mas porque não suporta mais desaparecer. O consumo, para quem nunca foi celebrado por existir, vira o único aplauso possível. Se você aprendeu que aguentar tudo calado é sinal de força, talvez tenha sido seduzido pela moral da submissão. O pobre é treinado desde cedo para resistir, não para transformar. A dor, que deveria ser sinal de urgência, vira troféu. O cansaço se torna símbolo de virtude. O sofrimento, uma escada imaginária para o paraíso. E a fé, muitas vezes, é moldada para silenciar a revolta, não para revelar o sagrado. Deus sabe o que faz. Aqui é luta, no céu será vitória. Quem reclama é ingrato. São frases que domesticam, não como imposição, mas como afeto. Não se trata de ignorância religiosa, mas de um uso simbólico da fé como anestésico. O sagrado, quando diluído em culpa e medo, deixa de ser portal, vira algema. Nietzsche, ao rastrear as origens da moral, alertou: transformar dor em mérito é uma genialidade perversa, porque quem sofre demais precisa dar sentido à própria dor, e a cultura da pobreza oferece você é bom justamente por suportar tudo. Quanto mais apanha, mais digno se torna. Quanto mais engole, mais merecedor de um dia, talvez, ser recompensado. Só que esse dia nunca chega. E enquanto isso, a vida passa. O corpo adoece, a mente se fecha, e o sorriso vira ritual de sobrevivência. A marmita vira altar. O ônibus lotado, confissão diária. O trabalhador pobre não descansa, ele agradece. Mesmo quando é explorado, mesmo quando está quebrado por dentro. A moral do martírio transforma a exploração em identidade. E o mais cruel é que essa identidade é celebrada. O pobre vira herói trágico, o exausto que nunca para, o invisível que ainda sorri, o sacrificado que nunca morre. Ele não se reconhece como oprimido, ele se vê como forte, mas uma força que serve ao sistema, não a si. Essa força é, na verdade, uma forma de desistência refinada, uma força sem direção, uma resistência que não muda nada, só sustenta a estrutura que o oprime, porque parar é visto como fraqueza, descansar é luxo, revoltar-se é pecado, e assim o trabalhador pobre morre em vida, mas com honra, porque lhe ensinaram que suportar é sinal de caráter, que aceitar tudo é prova de fé, que desejar mais é ingratidão, e o mais cruel, ele acredita, porque foi condicionado a isso, porque essa foi a única forma de dignidade que lhe ofereceram. A pobreza, então, não precisa mais ser imposta. Ela é encarnada, ela se torna orgulho, e o sofrimento, domesticado, vira doutrina. Quando transformar dor em virtude é a única saída, o cárcere se disfarça de altar.
Se você sente culpa ao desejar mais do que recebeu, talvez esteja confundindo gratidão com submissão. Na pedagogia invisível da pobreza, a gratidão é ensinada como doutrina, não como afeto. Desde cedo, a criança pobre aprende a agradecer pelo mínimo como se fosse milagre. Um prato de comida, um tênis usado, um emprego ruim, pelo menos não faltou. E esse pelo menos se instala na alma como se fosse destino. Não há espaço para desejar mais, porque desejar, nesse contexto, é correr o risco de parecer ingrato. Só que nem toda gratidão é virtude. Às vezes é contenção emocional, às vezes é corrente disfarçada de humildade. A criança, ao ouvir "agradece, tem gente pior", não apenas aprende a valorizar o que tem, ela aprende a silenciar o que sente. Aprende a esconder o desconforto, a sufocar o desejo, a vestir o contentamento como um escudo. E esse escudo, com o tempo, vira identidade. É assim que a pobreza se perpetua, não pela ausência de oportunidades, mas pela presença de uma culpa mal elaborada. Uma dívida afetiva com os que vieram antes, com os que lutaram, com os que ofereceram o que podiam, mesmo que o que podiam fosse pouco. A criança cresce e se torna adulta, conquista algo e sente alegria. Mas junto da alegria vem o incômodo, um peso, um receio de estar traindo aqueles que não tiveram a mesma chance. A sociedade chama isso de humildade, mas muitas vezes é apenas medo de florescer, porque florescer exige afastar-se, exige romper pactos silenciosos, exige às vezes desobedecer. E a pobreza ensina que desobedecer é pecado, que mudar é esquecer, que desejar mais é cuspir no prato que comeu. A gratidão, então, se torna um grilhão emocional. A pessoa não se permite querer mais, não por falta de sonho, mas por lealdade a quem não pôde sonhar. E essa lealdade é poderosa. Ela molda decisões, impede movimentos, sabota possibilidades, porque ninguém quer parecer arrogante diante de quem foi digno mesmo tendo tão pouco. Mas há uma verdade que dói e liberta. Honrar quem te deu pouco não é repetir a escassez, é transformá-la, é expandir o gesto, é permitir que o cuidado que você recebeu, mesmo limitado, se desdobre em algo novo, em algo maior, em algo que os seus talvez não tenham podido viver, mas que você pode. A verdadeira gratidão não é ficar, é florescer, não é repetir, é renovar, não é se calar por respeito, é falar com consciência. Agradecer, sim, mas sem se apagar, sem transformar o amor recebido em âncora, porque gratidão que paralisa não é gratidão, é medo disfarçado de virtude, é afeto congelado, é uma forma delicada de prisão. E talvez o maior gesto de gratidão que alguém pode oferecer aos seus seja justamente se permitir ir além. Se você já sentiu que não pertence mais nem ao lugar de onde veio, nem ao lugar para onde está indo, talvez esteja vivendo o luto de quem despertou. Romper o ciclo é uma expressão bonita, mas por dentro é uma ferida. Não se trata apenas de crescer, é se perder para talvez se encontrar. O primeiro da família a entrar numa universidade, a mudar de bairro, a usar palavras novas, a pensar com autonomia, não se torna apenas exceção. Ele se torna um estrangeiro. Não há mapa para isso, porque o caminho da ascensão, quando não é coletivo, é também um processo de desfiliação simbólica. Você começa a perceber que os códigos antigos já não se aplicam, mas os novos ainda não foram internalizados. É um vazio identitário, um exílio silencioso. A carne ainda carrega o sotaque da origem, mas a alma já não encontra abrigo onde antes era casa. A comunidade que te formou começa a te olhar com desconfiança. Está diferente. Está se achando. Esqueceu de onde veio. O que antes era afeto vira vigilância. E o amor se torna condição. Desde que você não mude demais. Desde que continue sendo acessível, igual, leal. Mas como se manter igual depois de ver o que não se pode mais desver? Frantz Fanon falava da consciência dividida do colonizado. E ela também habita o primeiro que tenta romper a pobreza simbólica. Um lado deseja liberdade, outro teme abandono. Um lado busca individuação, outro ainda pede pertencimento. A alma entra em tensão, entre fidelidade à raiz e necessidade de expansão. É comum nesse ponto que muitos recuem.
que voltem para o script, agora com outra linguagem. Família em primeiro lugar, melhor ser simples do que infeliz. Mas por dentro, algo já mudou. O fogo foi aceso, a dúvida foi plantada, e a volta não é mais possível sem anestesia. Romper o ciclo, então, é morrer um pouco. Morrer para a versão que cabia no colo da escassez. Morrer para a ideia de que ser amado é nunca incomodar. Morrer para o conforto da repetição. Mas nessa morte simbólica, há germinação. Porque ser o primeiro a sair da caverna é também ser o primeiro a ver a luz, mesmo que doa, mesmo que segue, mesmo que não haja ninguém esperando do outro lado. O que ninguém conta é que, no início, liberdade se parece com solidão, e ainda assim, alguns escolhem atravessar, não por heroísmo, mas por um chamado interno que não pode mais ser silenciado, porque há almas que, mesmo feridas, nasceram para caminhar além do que foi permitido. Você não é o primeiro da sua família a sofrer, mas talvez seja o primeiro a perceber que o sofrimento virou herança. A pobreza que atravessa gerações nem sempre veste farrapos. Às vezes veste sorrisos contidos, gratidão forçada, fé domesticada. Ela não grita, sussurra, não prende com grades, mas com lealdades emocionais que se fingem de virtude. E quando alguém tenta quebrar esse pacto, o que sente não é alívio, é culpa. Porque libertar-se da pobreza simbólica não é só alcançar novos lugares, é suportar a dor de não mais pertencer aos antigos. É desafiar o script afetivo que dizia: não vá longe demais, não se esqueça de onde veio, não tente ser o que ninguém antes foi. Romper o ciclo é também romper vínculos, não por desprezo, mas por necessidade. E isso não se ensina em livros. Se vive no silêncio. Não há glamour na ruptura. Há luto. Há desorientação. Há um vazio onde antes havia certeza. Porque o ciclo, uma vez quebrado, não oferece chão imediato. Ele só abre espaço. Um espaço onde tudo precisa ser refeito, inclusive a própria ideia de quem se é. Talvez seja por isso que tantos voltam, sabotam, fingem que não viram, que não pensaram, que não desejaram mais. Mas quem viu já não se encaixa. Quem pensou já não dorme. Quem desejou já começou a nascer de novo. E nascer, neste caso, é também enterrar. Enterrar as frases que te diminuíam. Enterrar a culpa de ter sido o primeiro. Enterrar o medo de viver diferente. Não para esquecer os que vieram antes, mas para não condenar os que virão depois. Porque talvez a maior fidelidade que você possa ter à sua história seja justamente a coragem de transformá-la. E então, uma pergunta começa a ecoar. Não como resposta, mas como semente. Quantas gerações ainda terão que agradecer por sobreviver, até que uma finalmente se permita viver? Se algo doeu, é porque ainda pulsa. Se algo te tocou, talvez seja a hora de devolver a palavra ao mundo. Compartilhe-se este vídeo com quem também carrega correntes invisíveis. Às vezes, é no eco de uma voz que a coragem de romper começa a nascer. Para apoiar conteúdos como este, considere se inscrever no canal. Obrigado por assistir.